Olá, chegando com mais um programa Papo Coach, esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês conhecimentos de diversas áreas, através de profissionais fantásticos que são nossos parceiros. Para quê? Para que você tenha um crescimento pessoal e profissional. E agradecendo de imediato os nossos grandes parceiros, a TV Sete Lagoas e a TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E vamos falar hoje de medo de falar em público. Você tem medo de falar em público? Da ansiedade? Da aquela mão fria? Então fica com a gente até o final. Vai ser demais esse programa. E nós vamos contar com a Kelly Custódio, para trazer mais informação com a gente. Olha só um pouquinho do que ela vai trazer para a gente. Aprendam e coloquem em prática. Não adianta só ouvir e não treinar. A prática que vai te ajudar a diminuir esse medo. Demais, né? Então fica aí até o final com a gente. O programa está imperdível. Muita informação para te ajudar a falar em público, para tirar seu medo, para te ajudar nesse caminho. E aproveitando também para convidar vocês para o nosso canal do YouTube, @hajacerto, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vem fazer parte dessa comunidade que cresce a todo momento e é uma grande satisfação receber as informações de você, os comentários, as abordagens do programa. É muito bom, é muito gratificante a gente receber isso lá. E falando então sobre medo de falar em público, tem até um nome, chama glosofobia, que é essa fobia social e que afeta milhões de brasileiros. Não é um problema só de quem está aí do outro lado aí falando assim, nossa, esse é meu problema, não é só seu não, é de milhões de brasileiros. E como é que a gente vai tratar isso? A gente vai explicar para vocês aqui como que isso acontece, o motivo dessa ansiedade tremenda, desse palpitar do coração acelerado, de tudo isso, e vamos dar algumas dicas de como você faz para evitar isso, para ter mais controle sobre você mesmo. E já começando então, por que acontece isso? Por que só o fato de eu pensar em falar em público já desencadeia em mim uma ansiedade, uma coisa, uma sensação física incrível? Porque a mente torna esse pensamento um disparo químico. Lembra que nós falamos em outros programas aqui que a mente da gente, ela pode tudo? Se você fala que não dá conta, você está certo. Se você fala que você dá conta, você também está certo. Porque parte do princípio que você comanda a sua vida. Esse livre-arbítrio que sempre se fala aí é exatamente isso. É você guiar a sua vida para onde você deseja. Só que o que é o grande problema? As pessoas não planejam, as pessoas não se organizam e as pessoas nem sabem para onde quer ir. Esse é o grande problema. Então começa a ter clareza nisso. E como é que eu fico assim, instável, quando eu sei que eu vou falar em público, só o fato de eu imaginar aquilo eu já começo a tremer. Porque o corpo, ele responde o que o cérebro manda. E o cérebro dispara quimicamente essa ansiedade. E essa é uma ansiedade incontrolável. Eu vou falar aqui todos os sintomas que possam ocorrer. Junto com essa ansiedade, começa fisicamente um desconforto. Você passa a sentir náuseas, você tem pânico, você tem medo de várias coisas, tudo fica aflorado. Você tem um aumento da frequência cardíaca. Olha que loucura isso. O seu coração vai bater mais rápido. E isso desencadeia também um aumento da sua pressão arterial. Então, olha só o que vai desencadeando, que coisa maluca. A sua pupila dilata, respiração fica ofegante, você começa a transpirar. Tem gente que fala assim, eu estou suando frio. Então, tudo isso, todas essas manifestações físicas são disparadas pelo seu subconsciente. Justamente porque você vai falar em público. E aí você fica assim, ai meu Deus do céu, eu não consigo. E você vai cada vez aprofundando nisso, cada vez se travando mais. E por que a gente tem esse medo de falar em público? Por que a gente desenvolve isso? É simples, é medo de rejeição. Lembra que eu falei que lá quando você está falando com seus amigos, não ocorre tanto isso? Porque ali você discute, nem sempre vocês vão comungar da mesma informação. Mas você discute ali e volta ao normal. Agora, quando você está falando para uma plateia, e quanto maior, pior,
você tem medo de errar, você tem medo de ser mal interpretado e você não quer conviver com o inesperado. O que é o inesperado? É uma gagueira, por exemplo. Você está aqui, por exemplo, eu vou simular aqui que isso aqui eu estou simulando, não teve problema nenhum. Tá? Eu planejei isso aqui. Agora imagina se isso acontecesse sem meu planejamento. Eu já tinha desestruturado. Eu não conseguiria retomar o raciocínio, porque aquilo iria me atrapalhar. E lembra que eu falei, cada vez que você visualiza e acredita mais pesado se fica, mais real se torna, e aí você acaba se sabotando. Fizemos um programa aqui sobre autossabotagem, que se você não viu, vale a pena ir lá nos nossos... Todos os programas Papo Coach estão lá no YouTube, @hajacerto. Vai lá e assista esse de autossabotagem, que é fantástico também. Então assim, como é que eu faço para me controlar isso? Como é que eu faço para me organizar, para não sofrer tanto em relação a isso? E por que tem pessoas que conseguem? Por que tem gente aí falando tanta besteira, tanta asneira, e tem certo sucesso até, e conseguem fazer isso? Porque elas estão treinadas. Nós vamos explicar aqui como é que você faz para conseguir fazer isso. Espero que você consiga fazer isso com conteúdo relevante, importante, e não com asneira, com bobagens, né? E na internet é muito fácil fazer isso, porque quando você não está mostrando a cara, por exemplo, você tem coragem de ir lá e curtir a foto de uma pessoa que você achou bonita sem conhecer. Que você não faria isso na rua. Uma pessoa bonita passou, você fala assim, nossa, como você está bonita. Você não faria isso. Mas na internet você curte, você põe um coraçãozinho lá. E na internet também você acaba escrevendo coisas que você acha que é verdade ou não, você coloca comentários. Por quê? Porque você também não está mostrando a sua cara. Mas também isso favorece tanto essa lacração que existe aí, esse povo que entra com tanta informação desencontrada, sem noção nenhuma, como também a negativação. Pessoas são tiradas dos meios, né, são rotuladas aí por questão de opinião. E, gente, é incrível isso. Numa democracia, a gente tem que prevalecer a opinião. Eu não tenho que concordar com tudo que vocês falam, nem vocês têm que concordar com tudo que a gente fala. A gente tem que se complementar. Existe uma máxima que é o seguinte, não existe livro tão ruim que você não aprenda nada em lê-lo. Então isso é imprescindível pra gente. Então assim, como é que eu vou saber que eu estou no caminho certo? Se eu vejo os outros caminhos. Agora, como é que eu sei que o meu caminho é certo se eu estou seguindo somente um caminho e tem vários caminhos? É através dos objetivos que eu vou conquistando. E é claro, eu já falei isso também em outros programas. Eu aprendo com meus erros, mas eu posso aprender com os erros dos outros, que é menos trabalhoso. Então é isso aí. A gente precisa estar sempre avaliando. A gente é um ser que vive em sociedade. A gente é um organismo isolado sozinho. Eu me basto. Eu tenho uma energia vital que me faz existir. Mas eu vivo numa sociedade. E se eu me sujeitei a viver numa sociedade, ou eu transformo a sociedade, ou essa sociedade vai me transformar. Então qual que é o detalhe? Eu estou trabalhando sempre isso. Eu estou avaliando sempre isso para me manter-se firme no meu propósito. E a mente da gente que é tão perfeita, trabalha esse nosso psicológico. E acaba sendo uma ameaça à nossa mente, justamente pelo medo de como seremos interpretados. Então, primeira coisa que acontece quando você vai falar em público, você tem esse sentimento. Fui interpretado errado, não concordaram comigo, não acharam que o que eu estou falando está real e por aí vai. Tá? Uma outra coisa, pensamentos negativos. Quando você já encara o público como inimigo. Você já está achando que quem está ali vai te massacrar. Então isso é ruim. Como é que você combate isso? Calma que nós vamos dar as dicas aqui de como você constrói isso aí. Primeiro eu estou falando das causas que te levam a esse medo de falar em público, né? Outra coisa é o seguinte, situação específica. Você vai ser avaliado. Você vai ter que fazer uma oratória para ser avaliado. Então, isso aí também, você sabe que você está sendo... Tudo que você errar vai ser usado contra você. Então, nesse ponto também, é uma forma de você ter medo de falar em público, você ficar com uma certa tensão para fazer isso. Outra coisa, falta de prática. Você nunca fez isso. Você só pega experiência e prática com o passar dos tempos. Já ouviu falar isso?
com você aplicando, você fazendo, você errando, acertando, aprendendo com os erros dos outros, você ajustando. É assim que a gente cria excelência em qualquer coisa. Então, quando a gente começa a fazer isso mais vezes, só o fato de você falar com você mesmo no espelho sobre uma apresentação, você já deixa de ser virgem naquela apresentação. Você já começa a ter uma certa prática. Você começa a ter uma certa desenvoltura. Então, essa dica é importantíssima. Mas calma que tem mais dica. Outra coisa que também gera diferença pra gente é diferença de nível. Se eu estou falando para um grupo muito superior, em questão de nível social que eu, ou em questão de nível intelectual que o meu, pode me gerar isso também, né? Então, deixa essa prática. Por quê? Porque primeiro vem o seguinte: se eu tenho uma prática enorme, eu tenho o domínio do meu vocabulário, eu sei o linguajar que eu vou utilizar, mesmo assim eu ainda posso ter a variável timidez ainda me atrapalhando nisso. Então existe todo um conceito de coisas que você vai ter que combater para te ajudar a perder esse medo. Por que tantas pessoas conseguem falar em público? Então, assim, é natural as pessoas terem isso. Por isso que algumas pessoas... Tem gente que fica assim, por exemplo, igual você vê apresentador de jornal, eles estão ali no teleprompter. E tem uns que você consegue até acompanhar o olho dele lendo a tela, né? E aí você fica... Tem gente que não conhece, acha que o cara é o ponto de sabedoria, porque o cara... ele sabe ler muito bem, né, e tal, então as pessoas ficam assim, pô, olha o vocabulário, mas ele está simplesmente fazendo leitura. Então é diferente da pessoa falar em público. Nada que você também possa usar no teleprompter, não tem nada contra isso. Você escreve o seu discurso, porque você, na hora, você sai do estado normal. Tá? Eu não vou falar que o falar em público é um negócio assim que todo mundo está natural. Tem um friozinho na barriga, misturado com o aquecimento do coração, e essa temperatura fica boa. Então isso aí faz o diferencial. Mas o que você não pode fazer é justamente se ceder a isso. Você tem que usar isso a seu favor, para você se destacar na apresentação que você quer, para você passar a sua mensagem, né? E agregado a isso, igual a gente falou, tem a timidez. A timidez vai atacar você também. Por quê? Porque você vai começar, como é que eles estão me vendo fisicamente, como é que eles estão escutando o que eu estou falando, como é que os meus pensamentos, as minhas ideias estão batendo lá na mente das pessoas, como é que a minha abordagem do meu conjunto. Então tudo isso aí, se você gagueja, você já contamina isso tudo. Então é importantíssimo você estar no controle de tudo isso, sabendo que nem tudo pode ser controlado. Sabendo que algumas adversidades vão acontecer, e qual que é o grande lance? É você saber conviver e tratar as diversidades. É você conseguir contornar a rocha que está no meio do curso da água. E isso é importantíssimo. E para a gente trazer uma abordagem mais rica ainda, eu vou trazer a Kelly Custódio, para trazer informação para a gente sobre essa parte de como falar em público. Como perder esse medo? Vamos lá! Olá, meu nome é Kelly Custódio, eu sou coach também especialista em PNL e hoje eu vou falar com vocês sobre o medo de falar em público. Você tem medo de falar em público? O medo de falar em público atinge milhões de pessoas, né? Pesquisas comprovam que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Você é uma pessoa dessas? O medo de falar em público atrapalha a pessoa não só na vida profissional, mas também na vida pessoal e nos seus relacionamentos. Às vezes a pessoa perde a oportunidade de casar com o amor da vida dela porque não teve coragem de ir lá falar com a outra pessoa. A pessoa não consegue palestrar, não consegue dar treinamentos, não consegue dar uma aula, não consegue às vezes falar numa reunião de trabalho ou de família. Trava. E tem até sintomas fisiológicos, né? Então a pessoa tem dor de cabeça, suador, né? Começa a suar, tem sintomas gastrointestinais, então a respiração fica mais ofegante, então há diversos sintomas, e assim como há diversas causas. Uma das causas são crenças que adquiriu na infância. Então, às vezes, até os próprios pais, sem querer,
falavam assim: ah, você não fez mais que a sua obrigação, ou ai, que bonitinha, tá quietinha, caladinha. Então assim, a pessoa fica com aquela crença de que se ela ficar quietinha e caladinha, não se expor, é o mundo ideal, que as pessoas vão gostar dela, porque a criança, para ser boa, tem que ser quietinha e caladinha. Ou então aquela questão de engole o choro. O engolir o choro também é uma forma de você retrair os seus sentimentos, retrair o que você pensa. Então você não expõe, você não fala, você não se expõe em reuniões. Então tudo isso trava. E o medo, o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão pensar. Ai, se eu falar errado, ai, se ela não gostar de como eu vou falar, e se eu não transmitir a mensagem corretamente, e se as pessoas riem de mim, e todo esse monte de coisa que a gente fala pra gente mesmo ali internamente, na nossa conversa interior, vai influenciar na hora de falar. E como melhorar isso? Hoje eu vou falar algumas técnicas, para vocês diminuírem esse medo, porque há como diminuir, não é de uma hora para outra, claro, tem que ter um acompanhamento, tem que ir colocando as técnicas em prática, mas comecem aos poucos, aprendam e coloquem em prática, não adianta só ouvir e não treinar, a prática que vai te ajudar a diminuir esse medo. Então, o primeiro ponto é: trabalhe a sua respiração. Quando você está muito ansioso, você fica ofegante, respirando rápido. Então, trabalha a respiração. Respire ali igual o bebê, com a parte de baixo. Então, respire aqui, com essa parte, com a sua barriga, igual o bebê. Vai respirando. Respira, faz umas 3, 4 respirações antes de começar a falar. Então, isso vai te ajudar a se acalmar. Controle a sua respiração. O segundo ponto é a fisiologia. Eu não estou com essa camiseta à toa, tem um propósito. Tá? Então, a sua fisiologia também muda o seu estado emocional. Então, se você tá com medo, triste, desapontado e você se retrai, você vai ficar pior. Então, faz a pose, da Mulher Maravilha. A Amy Cuddy fala isso no TED dela. Então, mostre a pessoa forte que você quer ser. Se posicione como a pessoa forte e poderosa que você quer ser. Se posicione como uma pessoa confiante. E você vai ter essa confiança. Então, esse é um outro ponto. Tá? Terceiro ponto, modelagem. Que é uma técnica da PNL. O que é isso? Veja pessoas que te inspiram. Pessoas que falam como você gostaria de falar. E não é para copiar dessas pessoas, é para modelar. Ver como essas pessoas se movimentam na hora de falar, o tom de voz, a frequência da voz. Então, começa a modelar essas pessoas e falando. Lógico, não perde a sua essência, mas vai pegando algumas dicas, algumas táticas, algumas experiências das pessoas que vocês admiram e use. Comece a usar em frente ao espelho, comece a usar em casa, comece a usar com o marido, com o filho, e depois vai aumentando nas reuniões de trabalho até você estar num palco sem problemas. E a outra técnica é a ancoragem. O que é essa ancoragem? A ancoragem é você recuperar um estado emocional de propósito. Então, primeiro você tem que pensar ali no momento em que você se sentiu bem, poderoso, confiante. E ali você faz uma âncora. Você pode segurar na mão, pegar um objeto, ouvir uma música, mas tem que ser algo que seja fácil de você resgatar depois. Então, segurar o dedo, segurar a mão assim, colocar a mão no peito, não importa. Veja o melhor movimento que você possa fazer em qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar, mesmo na frente de outras pessoas, tá? Então, quando você recupera esse estado emocional de confiança, de poder,
E faz esse gesto todas as vezes que você precisar resgatar um estado emocional de confiança, de poder, de que eu posso, eu consigo, você faz esse mesmo gesto. E aí, esse estado emocional vai vir para você. Então, tenho várias âncoras. Âncoras de felicidade. Então, quando você está triste, você busca essa âncora de felicidade. Âncora de autoconfiança, de autoconhecimento, de valor mesmo. E resgate essa âncora quando você precisar. Isso vai te dar mais força na hora que você precisar falar. Bom, essas foram algumas técnicas, né, que vão te ajudar na hora de falar em público. Eu espero que vocês coloquem em prática e que realmente ajude. E se quiser outras dicas também, pode me seguir no Instagram, lá eu dou algumas dicas e podem entrar em contato comigo, que eu posso te ajudar. Muito obrigada. Demais, né? Então, é isso aí que é importante, a gente está aprendendo, a gente está entendendo tudo isso que a gente está passando aqui, mas para você colocar em prática. E como... Aí tem gente que vai falar assim, tá bom, Aldrin, mas eu não quero falar em público não. Beleza, é opção. Você não precisa falar em público? Tudo bem. Você não tem que se sujeitar a isso. Mas e se precisar? Se precisar, você tem que estar preparado. Você tem que saber como fazer. E, gente, uma coisa que eu sempre falo aqui, que esse medo de falar em público está muito relacionado com vendas. As pessoas que vendem têm muito problema com isso. E aí tem gente que vai falar comigo aqui também, ah, mas eu não sou vendedor, todos somos vendedores. Se você trabalha numa empresa, você está vendendo o seu tempo em troca do seu salário. Isso é fato. Então a gente vende. No relacionamento, eu vendo a minha autoimagem, eu vendo a minha educação, eu vendo a minha forma de relacionar com a outra pessoa que vai me pagar de repente com essa mesma moeda ou outras moedas. Então tudo isso aí é venda, é permuta, é troca, tudo faz parte da venda. É o fato de eu entregar uma coisa e receber outra. Esse é o ato da venda. Então nesse sentido é importante a gente dominar tudo isso, porque é através disso que nós vamos melhorar como pessoas, como profissionais e trabalhando isso tudo dentro da gente. E nessa parte de venda, por exemplo, o que é a venda? A venda é o cara a cara. É eu passar para você essa empatia, segurança, confiança do que o produto e serviço que eu estou vendendo vai resolver os seus problemas. Por quê? A gente compra por várias situações, mas uma delas é para resolver os nossos problemas, é solução dos nossos problemas. Nós compramos também por motivação, nós compramos também por interesse, nós compramos por impulso. Quantas vezes você comprou um negócio que fala assim, meu Deus, eu não precisava disso? E outras você compra por necessidade. Quando você vai no supermercado comprar comida, comprar o arroz, porque você precisa se alimentar, você está indo lá no supermercado comprar arroz, mas você volta de lá cheio de coisas que você não tinha intenção de comprar. Por quê? Você comprou por impulso. Então é assim que funciona. E a comunicação é exatamente isso. Você transmite informações e essa informação vai fazendo com que a pessoa que está te ouvindo vai interagindo com você. E é simples assim. E como eu prometi, nós vamos passar aqui 5 dicas para você conseguir dominar melhor e falar melhor em público. Primeira coisa é o seguinte, qualquer coisa que você vai abordar, conheça profundamente o que você vai falar. Se você não sabe uma coisa, fica calado, né? Eu falei isso já. Fica calado que as pessoas não vão saber se você sabe ou se você não sabe. Agora, a partir do momento que você abriu a boca e falou, e você não sabe do que você está falando, as pessoas vão ter certeza que você não sabe. Então, a primeira dica é o seguinte, conheça profundamente o assunto que você vai abordar. Tem um cronograma, tem um estudo sobre isso que você vai falar. Tem informações, é básico isso, informações do que você vai transportar para o pessoal. Segundo, na energia, naquela ansiedade, pare você consigo mesmo. Pare o mundo que eu quero descer. Pare você consigo mesmo e se concentre. Concentre seu corpo e sua mente. Volte para si. Sem medo. Entendeu? Volte para você próprio. Converse para você mesmo. Olhe para você no espelho. Converse com você no espelho. Cuidado para a pessoa não ver, vai achar que você é doido, né? Então faça isso. Olhe para você, converse com você no espelho e trate isso com você. Trate essa informação de forma que isso possa te elencar, te trazer mais tranquilidade, te trazer mais domínio sobre aquele momento. Lembrando que
nem tudo você tem controle. Isso é a máxima do negócio. Mas do que você tem controle, controle. E você faz parte disso. Então controle você. Controle seus sentimentos, suas ansiedades. Controle isso. Ah, é difícil? Se você falar que você tem razão. Se você falar assim, tem gente que faz, não tem? Então eu vou fazer também. Você vai ter razão também e você vai ter sucesso. Seja sempre presente, é a terceira dica. E seja sempre presente na hora que você for falar em público. Não se distraia. A prioridade maior que deveria estar acontecendo ali é a sua causa, é por que você está falando e para o seu público. Isso é a atenção máxima que você vai estar dando ali. E sabe um treinamento legal? A gente que faz muita palestra, muito workshops, muito curso, tem hora que você está falando e tem pessoas que não estão prestando atenção em você. E não tem nada pior que quando você está transmitindo alguma coisa, tem uma pessoa conversando com outra logo na sua frente. Você vê que sua informação não está chegando ali. Só que você tem que tratar o conjunto. Tem gente que para e fala assim, gente, presta atenção por favor. O professor é mestre nisso. Por quê? Porque os bons professores, eles querem que o aluno aprendam e não que assistam aula. Então eles fazem assim, eles param, fulano, presta atenção aqui. Então é assim que funciona. E isso é o básico de educação. Quem está sentado na cadeirinha assistindo o palestrante deveria no mínimo ter educação de escutar ele, né? Ou você não precisava estar ali, você não está sendo obrigado a estar ali. Então, assim, então seja educado. Imagine você lá, tenha empatia de estar no lugar das pessoas. E aí você vai ver que quando você faz isso com amor, com determinação, fica tudo mais fácil. O pastor Cláudio Duarte falou um negócio muito interessante uma vez, que quando ele pregou pelas primeiras vezes, ele estava lá, tinha muita gente, ele começou a falar, aí daí a pouco levantou um, saiu, levantou um outro e saiu. Ele falou assim, gente, o que eu estou falando tá tão legal que eles estão indo lá fora para chamar mais gente para entrar. Olha isso. Isso é acreditar em você. Isso é acreditar no positivo. Então assim, você tem que se tornar cada vez melhor. Através da prática, através da resiliência, através do entendimento. Mas é importante você acreditar em você também. Uma outra coisa importante, que é a quarta dica que a gente vai dar, é o seguinte, muda a perspectiva do que você está fazendo. Daquilo que você está falando vai ajudar as pessoas. Mude essa forma que você está vendo isso. Imagina que eu estou vendendo um produto qualquer. Eu estou simplesmente vendendo um produto, porque se eu vender eu vou ganhar dinheiro e eu vou comprar um negócio que eu quero, tal. É assim, tá? Só que aí é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, esse produto que eu estou vendendo para você, ele vai ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida, ajudar você a ter mais segurança. Olha como muda as coisas. Eu continuo vendendo o produto para ganhar dinheiro, mas eu mudei no meu cérebro a forma de orientar isso para você. E aí agora eu estou te ajudando. Nessa fase do ajudar, eu vou estar te ofertando um produto, um serviço que vai resolver o seu problema. Olha que legal. Mas eu tenho que ser autêntico, original e honesto, porque senão não funciona. Tá? Então trate bem o seu cliente, porque você quer venda recorrente, não venda de uma vez só. Venda de uma vez só é o cara que vende a bomba para o homem-bomba. Ele só vende uma vez, porque o cara vai explodir e nunca mais ele volta como cliente. Não é isso? E a última dica que eu tenho para trazer para vocês, para acabar com o medo, você tem que enfrentar esse medo. Você tem que se colocar à prova. Você tem que entender por que você tem medo. Você está preparado? Estou preparado, então não é por isso. Eu sei falar? Sei, eu falei no espelho, eu vi que eu consigo. Ai, mas tem muita gente, eu estou com ansiedade. Ansiedade por quê? Você começa a fazer isso aí. Você começa a trazer do lado emocional para o lado lógico. E você começa a responder por quê. Você vai ver que não tem motivo de você ficar com receio de falar em público, com medo de falar em público. E aí vai te destravar, vai resolver o seu problema. Então, essas são as 5 dicas finais que a gente queria trazer para vocês, para que você domine essa arte de falar em público, de falar para as pessoas, de transmitir sua informação. Tá? Se você pegar na Bíblia, Jesus não tinha vergonha. Ele ia em qualquer lugar, ele subia numa pedra e falava para a multidão. Aí você vai falar assim, pô, mas espera aí, você está me comparando com Jesus? Jesus tem... Gente, ele veio aqui para ensinar a gente como fazer. Então vamos seguir o que o cara fazia.
Vamos ter autoridade sobre o que a gente veio fazer aqui na Terra. Vamos ter autoridade sobre o nosso conhecimento, sobre o que eu vou fazer, sobre quem eu sou. Isso é importantíssimo. Vamos começar com isso e vamos começar a transformar a nossa vida? É assim. E o programa Papo Coach vai chegando ao finalzinho e a gente deixa aqui um grande abraço a todo o pessoal que escreve pra gente semanalmente. A gente recebe um monte de mensagem em todas as mídias sociais, Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook. E é muito bom responder. A gente responde todas, tá? Pode mandar que a gente vai responder. E é muito bom a gente saber que a gente está ajudando, que a gente está levando temas importantes, relevantes, tanto dos profissionais que participam com a gente também, da gratidão que eles ficam de participar aqui com a gente no programa, e da gente, de ter eles aqui com a gente com informação relevante e importante. E em especial aqui eu queria agradecer a Kelly aqui nesse programa, que trouxe tanta informação legal pra gente aqui também. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez a TV Sete Lagoas e a TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, que leva o nosso programa Papo Coach na TV local de Sete Lagoas e Pouso Alegre e região. E também o pessoal que se inscreveu nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, @hajacerto. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte dessa comunidade que cresce a todo momento. E a gente vai deixando um grande abraço para vocês e se vê num próximo programa ou nas nossas mídias sociais pela internet. Um grande abraço, tchau!